This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, Eu, Elisa. e eu, Bia, para falarmos de um assunto que veio a partir de uma reflexão, assim, que eu tava tendo durante uma sessão com uma cliente, mas que eu fiquei assim, caramba, não é que essa que eu mandei bem? E eu fiquei depois pensando assim... Sabe quando você terminou assim, eu falei assim, nossa, Caraca, arrasei. lacrei aqui. E eu finalizei assim, nossa, mandei bem. E fiquei pensando na minha própria vida. Por quê? Vocês já viram no título, né, sobre a questão do desconforto. Mas eu tava conversando com essa cliente quanto que, não falando de uma forma geral, assim, mudando as coisas, mas como de modo geral, a gente vem tentando lidar com o desconforto de formas muito superficiais. E que muitas vezes não resolve de fato o desconforto. Porque é desconfortável ter que lidar com o desconforto. Exatamente. E aí, Elisa, o que você pensou a respeito disso? Primeiro foi justamente essa contextualização, que era o que eu pedi pra você fazer e você já fez. Mas uma coisa que me veio muito em mente é: a gente sempre fez isso ou a gente aprendeu a fazer isso a partir de um determinado ponto? Eu acho que a gente sempre fez isso, mas eu acho que hoje em dia tá mais fácil fazer isso. O que você acha? Eu acho que tá mais estimulante fazer isso. Não, eu acho que combina muito com o episódio que a gente gravou, o penúltimo episódio. Mas é muito mais tranquilo, principalmente quando a gente fala de adulto, né? Vamos falar assim de uma pessoa maior de idade. Porque quando você é criança, adolescente, você ainda tem aquele negócio de... meus pais têm um certo domínio sobre mim, eu tenho que obedecê-los e tudo mais. Então, vai ficar de castigo. Você tem que ficar de castigo. Quando você cresce... não tem um castigo, não tem um momento, fica ali no cantinho do pensamento. Não, o quê? Você acha que não tem? Eu acho que a gente aprende muito a fazer isso quando adulto. Você acha? Se autopunir? Mas é muito mais fácil da gente ir pra essa esquiva. É isso que eu tô te falando. Eu acho que é tudo muito mental. Mental? Como assim? Eu acho que assim, a gente se pune constantemente ao longo do nosso dia a dia, ainda mais pela forma que a gente foi socializado, né? Nesse lugar de aprendizado pela punição, de tipo assim, nossa, não acredito que você fez isso, você é muito idiota, né? A gente fala umas coisas muito pra gente. Não, com certeza. Hoje mesmo, falei muitas coisas pra mim. Tive meu momento. Depois eu voltei e me amei. Mas é difícil, cara, é muito difícil. Só que tem aquele negócio, eu tava falando hoje com a Bia, né? Que eu não estou comendo doce. Esse ano não Mas entra por quê? açúcar. É porque eu acho que eu tava por conta disso. Porque eu tava muito viciada, assim. Dependente. Dependente de tudo que acontece de ruim. Vou comer um docinho. Mas você acha que esse lugar, por exemplo, do jejum de dopamina que tá super na moda, realmente funciona? Pra mim, ou eu paro de comer, ou eu não consigo Mas você ter viu esse que aí negócio. que tá? Eu acho que, inclusive, essa é uma crítica ao jejum de dopamina. Vira um lugar de compulsão. Ou Compulsão? eu tiro... Exato, reforça comportamento de compulsão, que nem alimentação de compulsivo mesmo. Você vira Mas um você lugar não acha de... que depende da pessoa? Não. Por exemplo, tem uma menina que eu conheci no meu clube do livro, que ela ficou 3 anos longe das redes sociais. E ela voltou, e agora ela cria o conteúdo de uma forma saudável, porque antes ela não conseguia lidar com isso de uma forma eu acho que saudável. pode aprender, mas eu acho que é muito problema, acho que é muito fácil. Mas então, precisou desse excesso de falta, esse excesso de ficar sem, pra que ela conseguisse voltar de uma forma saudável. Mas teve que ser um trabalho muito além disso. Porque Não, é com da certeza. mesma forma que questão de alimentação de compulsão. Ou você vive na dieta, ou você vai pra compulsão e desenfreadamente. Tanto que os novos estudos sobre jejum de dopamina é isso, assim. Que na verdade, gente, isso é perigoso. Do quê? É um dos lugares que pode ser gerar exatamente o extremo. Ou você tá em jejum de dopamina, ou você tá consumindo dopamina pra caramba. Os novos estudos mostram que esse não é o caminho correto. E você acha que você vai pra qual lado? Ou você tá no meio termo? E eu acho que eu tô sempre tentando me dopaminar. Eu não Sempre vou pro pra jejum. mais. Eu não vou pro jejum, não. E eu tô errada, tá? Tô falando isso estando errada. Gente, é isso. Eu acho que eu vivo fazendo essas coisas, por exemplo, com a questão do... Eu tô falando na teoria, tá? A teoria, o certo. O certo é você não fazer o jejum de dopamina, é você saber equilibrar isso de uma forma... Porque é exatamente o que a gente aprende sobre a questão do nosso cérebro. Se eu vou pro espaço ou de um extremo ou pro outro, o nosso cérebro, na parte de dopamina, do prazer e desprazer, ele vai tentar compensar. Então, quando eu tô vivendo sem questão de dopaminas externas, tentando fazer isso, eu meio que tô falando pro meu cérebro, agora se vira aí diante disso e boa sorte. Só que, gente, se a dopamina existe, é porque existe algum nível, algum grau importante pra ela existir ali.
Existe algum nível ali que é importante a gente ter. Só que se a gente tenta controlar isso e achar, eu acho que até é uma coisa meio fantasiosa, nossa, eu controlo até a dopamina que entra dentro do meu corpo. Eu controlo até o nível de conforto que eu vou me dar. Isso não existe, gente. Em coisas até que a gente fala meio inconsciente. Existe. Não. Ué, óbvio que você É um consegue discurso- controlar. Claro que não, é um discurso totalmente neoliberal, Óbvio que Lisa. você consegue controlar. Se você não come, você controla. O problema é que não é saudável. Se eu tô pegando esse raio de luz que tá entrando aqui de uma forma... Eu tô pegando algum nível de prazer? O meu corpo tá entrando... Não, Mas tô dopamina no falando- geral que você tá falando. É isso que eu tô falando. Tô A falando gente de não açúcar. controla. Não, tô falando que a gente não controla isso. Eu acho que a gente tá vivendo hoje um negócio de discurso que é isso, sim. As minhas escolhas vão fazer eu ou ser uma pessoa super saudável, ou ser uma pessoa... E eu tendo controle disso tudo. Eu acho muito perigoso, sabe? Da mesma forma, é assim, vai chegar um dia que eu vou estar super a pessoa evoluída. Gente, não. Não, eu acho que esse dia não chega. Não vai ter isso. Mas eu acho que você consegue não entrar Fazer escolhas melhores, mas eu acho Sim. mas não é controle. Mas você controla as escolhas que você faz. Minimamente, Bia. Você tem responsabilidade, controle você não tem, Elisa. Eu acho que é viver num discurso muito neoliberal. Achar que a gente tem controle sobre escolhas. Não, eu sou uma pessoa totalmente autêntica. Não. Não, você... Óbvio que você tem que ter um mínimo de controle. De escolhas? Controlar escolhas? Não controle de tipo, se não acontecer, vai dar tudo errado, mas... Você tem controle total e você... Uma escolha tua é totalmente limpa só tua. O que é escolha pra você? Controle. Controle pra mim é achar que se eu fizer tal coisa, essa vai ser aqui a consequência, eu consigo... Não. Pra mim não é esse sentido de controle. Porque realmente aí não faz sentido. não, eu tô escolhendo isso e logo eu vou me tornar essa pessoa eu aqui. acho que é a escolha mesmo. É a escolha. Tipo assim, você consegue escolher as coisas. É o poder de escolha, sabe? Tipo mas assim, eu acho que esse poder também não é totalmente limpo nosso. Não é. Por exemplo, se eu sair agora daqui, levantar e for embora, vão ter consequências. É uma escolha minha, Não, mas vão ter consequências. Sim, vão ter consequências, mas também eu digo assim, não uma escolha, nossa, veio a partir de uma coisa só minha, veio a partir de um histórico de vida tua, veio a partir de um contexto em que você tá. Tem todo um lugar ali que vai influenciar, não é uma coisa assim. Por exemplo, a questão da escolha do doce. Hoje você escolheu não comer mais açúcar, mas você tá num lugar confortável que você pode escolher isso. Tem gente, porque é aí que tá, eu acho que é um lugar também muito privilegiado falar que você pode controlar as coisas. Eu controlo o que eu como. Algumas pessoas têm mais oportunidade de escolha do que outras pessoas. Eu acho que é esse discurso bem neoliberal, assim, de que você pode mudar sua vida, você escolhe, você controla as suas escolhas. Gente, é só a gente pensar, por exemplo, a questão da alimentação. A maioria das pessoas não tem como escolher se alimentar de uma forma saudável. Não tem controle sobre a sua alimentação. A oportunidade, elas comem o que podem. Sim, isso sim. Mas você pode escolher, minimamente. Bia, você tem que poder escolher alguma coisa. Eu acho que algumas pessoas podem escolher, outras não. Algumas pessoas podem escolher mais, outras não. E eu não tô falando que essas escolhas são iguais também. Pessoas... Comenta aí o que vocês acham. Eu acho problemático a gente falar. É porque Gente, senão... a maioria da população brasileira não tem nem como comer eles. Não, Bia, eu sei disso. Não é que eu escolho comer ou não. Mas eu escolho... Você tem que poder escolher algumas coisas. Tipo, eu escolho com quem eu quero me relacionar. Nem todo mundo. Tudo bem, Bia, mas você pode ter esse desejo de querer escolher com quem você vai se relacionar. Ah, não, mas a pessoa não pode escolher com quem ela quer se relacionar. Tudo bem, eu estou dentro de uma relação que é extremamente tóxica, onde eu preciso da pessoa por uma questão de sobrevivência. É um caso. Outro caso, o trabalho, eu não posso escolher. Não, o trabalho é uma questão laboral. Não uma questão... Escolha é um privilégio dentro do trabalho. Eu acho. Mas de relação... Eu sinto que muita gente não consegue escolher. De relação? Não consegue escolher. A maioria, eu sinto que, principalmente nós mulheres, muitas mulheres acabam aceitando o que vem. Os homens escolhem, a gente aceita. De novo, eu acho que pode cair num discurso, ainda mais quem está escutando, é um cuidado. Entendo que é importante a gente ter lugar de escolha, mas, de novo, um cuidado muito... E é isso que a gente está lutando para isso, mas ainda de muitos desafios por trás desse processo de escolha e de controle. Porque, infelizmente, grande parte da sociedade não consegue fazer escolhas. É que nem as pessoas falam assim, você está tendo um desafio com a tua família, vai lá e põe teus limites. Não, é só você escolher fazer isso. É você ter controle da situação. Não é. Não é. Grande parte das pessoas não consegue fazer isso. Mesma coisa com a alimentação. É um lugar de muito privilégio a gente poder escolher certas coisas. Que nem eu falo assim, eu amo pedir minha comidinha para pegar e escolher não viver o desconforto. Mas é um lugar muito privilegiado meu, porque assim, a verdade é que a maioria das pessoas está tendo que comer o que tem ali e olha lá se tem alguma coisa para comer. Mas eu acho que é isso, de novo, volto a falar, eu acho que é falsa ideia de controle. E que a gente tem que tomar um cuidado
Pra não acreditar que de fato a gente tem esse controle aí, porque a gente vai começar a achar que é isso, assim, vira um lugar muito individual. Mesma coisa que eu tô falando, essa questão do controle. Eu tenho uma falsa ideia que eu estou comprando e fazendo as coisas aí, que eu estou escolhendo o meu docinho. Um lugar por trás totalmente de consumo, de vendas, de quem tá no mercado, no grande mercado de população, da sociedade aí, da indústria. Então, de novo, eu acho que é uma escolha, mas que perpassa muita coisa por trás. Quando eu tô escolhendo o meu sorvete, que eu gosto de tomar sorvete, perpassa por muitas coisas. Desde o contexto em que eu tô, desde a minha história de vida, desde da minha própria vontade, desde as propagandas que eu vejo por aí. E desde que nem a gente estava falando da última vez que nossa cabeça está derretendo. Eu acho que hoje tem cada vez mais estímulos para nossas escolhas serem menos nossas escolhas ainda. Não, isso eu concordo. Eu acho que dificilmente igual eu tava falando, gente, isso tudo começou porque eu tava falando que ontem eu pedi um doce, um cookie. E eu sei que eu fiquei com vontade porque eu vi isso, acho que uma amiga minha tinha comido um cookie. E eu fiquei com vontade por conta disso. Esse desejo não teria começado se eu não tivesse visto isso. E quando eu tava construindo o roteiro do podcast, era justamente, Bia, para levantar essa discussão. E a pergunta que me fica no ar, que era a última pergunta, mas a gente pode adiantar, é justamente, como proceder? O que a gente faz? Lidar da melhor forma possível com o que a gente tem. Porque sabe qual é a verdade? Gente, não querendo desacreditar e falar assim, nossa, terapia não existe, até porque eu sou psicóloga, né? Mas assim, a gente tá tentando fazer o que pode diante das nossas possibilidades. Mas não sei se você sabe, uma mudança de fato acontece. Demora 3 gerações para uma mudança de fato acontecer. Ou seja, a gente não vai viver uma mudança que a gente já tá querendo fazer hoje. Por isso que eu volto a falar que eu acho que é... eu tô contigo, Bia. Era só eu pra sei, ter uma mas eu tô falando discussão. das pessoas assim, eu acho que é tão gabriel de soberba nossa e é difícil a gente ter que falar sobre isso. Por isso que eu faço que a questão do desconforto. É desconfortável também a gente ter que ver que a gente não tem tanto controle assim. E que a gente vive nesse falso controle, assim. É isso, a gente tá tentando fazer o que pode pra sobreviver. Que nem eu te falei, eu sei que o certo, a teoria certa é eu fazer as melhores escolhas pra minha vida, na medida do que eu posso. É dormir cedo, é me alimentar bem. Mas, cara, na sociedade que tem, no final do dia eu tô tão cansada que eu quero me encher de coisa pra tentar lidar com tudo que eu vivi. Aí eu faço o quê? Vingança na hora de dormir. Eu começo a fazer... assistir coisas para aumentar minha dopamina, eu tento me beneficiar, eu tento evitar coisas, faz parte. Mas eu acho que o importante é a gente tentar, eu acho que esse é o nosso grande desafio ao longo da vida, e eu fico pensando nisso. Ver a partir de tudo isso, o que eu estou disposta a mudar. Porque assim, e é o que eu consigo mudar na realidade. Porque ver que cara, vivemos numa sociedade foda, a questão da alimentação, queria comer só orgânico, queria fazer uma escolha de um trabalho legal. Poxa, tudo é da teoria, mas eu não tenho controle sobre isso. Tem umas questões assim, eu queria fazer coisas de mais hobbies. Até isso aqui eu consigo mexer. Mas o quanto que eu tô realmente disposta a largar o YouTube, que é muito mais confortável, só dar um play ali no dia a dia? Será que eu tô disposta a pagar isso? O quanto, que nem eu falei da atividade física, eu sei que o certo é fazer atividade física, fazer direito. Eu consigo fazer quanto? E o quanto que eu tô realmente disposta a pagar por isso? Quando eu tava falando com a minha cliente também, cara, o ideal, a gente falou assim, qual seria a vida ideal de lidar? Vai ser desconfortável? Vai, vamos lá. E eu acho que fica de novo esse lugar meio que assim, meio coach. Sofra para chegar lá. Agora, na tua realidade, tá mais difícil mudar o quê? Tem o som, tem a alimentação, tem não sei o quê. Vamos tentar mudar só uma dessas coisas que a gente já tá conseguindo fazer muito? Sabe, eu acho que é isso, assim, dar uns pequenos passos e também entender que vão ser falhos nisso. Tentar pesar que é o desafio. Eu acho que a gente nunca vai chegar no equilíbrio. Vão ter dias que vai ser mais fácil, vão ter dias que vai ser mais difícil, vão ter contextos mais fáceis e contextos mais difíceis. E eu acho que nem aquilo que você falou no episódio passado. Entender... Acho que não falou isso. Quem falou foi a Mari, a gente tá falando sobre isso. Um processo de... O que a gente faz? É juntar. É esse lugar do coletivo. É compartilhar que o sofrimento é difícil. É a gente dividir esse espaço também de experiências do que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar. E ir menos pra esse lugar individual de eu posso, eu consigo e vamos fazer... Eu lidar com esse desconforto. Um dia eu vou ser uma pessoa aí, totalmente confortável com tudo. Mas e aí, qual que é o negócio... Deixa eu pensar. Que vem pra um lado de... Pelo que a gente tá conversando. Não sei se é isso mesmo que eu tô pensando agora. Mas vem pra um lado, tipo, de autoestima, de falar... Eu consigo. E acreditar que você consegue. Por exemplo... Nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir passar nessa prova. E falar... Tá, mas eu consigo fazer isso. Você acha que no trabalho é uma questão também que pode entrar essa questão de autoestima? Não, também tem uma questão de autoestima. Mas é que tá, eu acho que isso é um ponto entre milhões. Você entende? É isso que é a mesma coisa que eu falar assim, eu sou uma mulher super feminista empoderada e o patriarcado acabou da minha vida.
eu não vou viver nada do patriarcado. Cara, é ilusão. Infelizmente, ilusão. Porque eu, às vezes, vou reproduzir o patriarcado, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, reproduzir com uma outra mulher, reproduzir comigo, reproduzir com outros homens. Eu, às vezes, vou ter que me silenciar, me calar diante de alguma situação pra me proteger. Vou ter que abrir mão de alguns valores. Da mesma forma que eu tô trazendo aqui. Cara, a gente da psicologia, a gente sabe toda a teoria do que é ser uma pessoa saudável. Que é uma Dormir pessoa... 8 horas. Exato, a gente sabe. Beber água. Se fosse só por informação, se fosse... É difícil. Acho que esse lugar da prática, ele é muito mais desafiador. E por isso que eu te falei do negócio da escolha do controle. Eu acho que fica muito mais no espaço até teórico falar que eu consigo fazer isso do que prático. Porque colocar e pôr tudo isso em prática de uma maneira constante é muito difícil. Eu acho que isso gera mais sofrimento. Sabe? A gente tentar Porque aprender entra isso. num negócio de eu não sou capaz. Tá todo mundo conseguindo, eu não tô. Que é uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais. Tipo, a gente vê os resultados, a gente não vê o processo. Exato, exato. Então, por isso que eu acho que é um lugar muito cuidadoso nosso de falar, gente, desconforto vai acontecer, faz parte da humanidade. Da mesma forma, e não tem vida totalmente confortável. Infelizmente. E eu não tô falando assim, gente, então chuta o balde, tanto faz. Eu acho que a gente consegue fazer sim, ter em algum nível ali, tentar fazer escolhas melhores pra gente, mas mesmo assim, isso não vai fazer a gente conseguir fugir totalmente desse desconforto. Eu começo na minha terapia, que eu brinco com a minha psicóloga, que é como se fossem níveis. Na minha terapia é como se fosse um joguinho, na minha cabeça só. Sabe Mario Kart ou esses jogos de Mario que tem fases? E aí você vai... No Duolingo é muito assim. No Duolingo você vai passando as fasezinhas e aí você vai mudando de temas. Patamar, Pra mim é muito assim, o ideal, o que eu gostaria que acontecesse é, vamos falar sobre tudo, resolver tudo, e aí pronto, é só um grande nível. Como eu percebi que realmente funciona pra mim, pode ser que para as outras pessoas não funcione. Cada tema é um nível. Às vezes, resolvi um tema, mas vou precisar voltar nele. Às vezes ainda não tá tudo bem. Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando nisso muito nessas questões que você até falou, de decidir muitas coisas. Às vezes a gente não vai conseguir dar o check em tudo. Vamos tentar dar check Escolher em a nossa batalha, gente. Acho que é isso. E você realmente conseguir visualizar isso, Bia. Eu acho que é muito importante, a gente tá falando sobre o que a gente faz. Pra mim, e é uma coisa que eu levo muito até pro processo terapêutico, é você conseguir visualizar. Porque às vezes as coisas estão acontecendo, o caos tá instaurado, as coisas estão girando, e a gente fala, não sei o que tá rolando. E quando a gente toma consciência desse processo que, caraca, muitas coisas estão acontecendo, eu falo que são as portinhas. Olha quantas portas estão abertas. Você quer abrir outra porta sem saber nem o que tem atrás? Calma lá, vamos ver. É você conseguir... Eu acho que essa tomada de consciência já é um desconforto. Já é um muito, desconforto. muito. Porque você... É aquele negócio, né? Tem um ditado que fala, ignorância é uma bênção. E a gente, realmente, às vezes porque quando você sabe, não dá pra não saber. Sabe aquela sensação, tipo, nossa, eu não queria saber disso. Eu queria desver alguma coisa. Não dá. E a gente não, você tá falando, a gente não tem esse controle. E aí eu lembrei daquilo que você me falou numa época, Bia, escolhi parar de fazer terapia. Não quero mais tocar nesse assunto. E até certo nível, tu segurou. Você consegue. Tu segurou. Então, isso que eu tô falando. Até certo nível, tu segurou. Mas tem uma hora que a vida bateu na tua porta e falou assim, Elisa, vai ter que voltar pra terapia e voltar a olhar algumas coisas. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem uma falsa ideia e até produtivo. Não, você até consegue. Mas, Tu vira o Delulu. nesse sentido, né? Falando da terapia. É isso que eu falo, mas eu acho que isso na vida também, no dia a dia. A gente Eu até acho que o consegue. negócio, pra mim, né? A conclusão é, você não consegue evitar. Totalmente não. É isso, assim, não vão ter. Você pode tomar um docinho ali, você pode não fazer uma terapia aqui, você pode sair com seus amigos e ir pra várias festas e aproveitar muito do seu jeito, mas eles vão existir. O desconforto vai morar o meu tempo. E faz parte. Gente, se você está vendo algum nível de desconforto, também você está vivendo. Eu acho que é isso. Você está sendo real e honesto também. Mas você acha que dá pra... Porque às vezes o desconforto, ele é paralisante. E nessas situações? Então, aí que tá. A gente também tem várias formas de lidar com o desconforto. Dá pra gente falar também sobre isso. A gente pode fazer um outro episódio sobre isso. Falando sobre várias formas. Tem a evitação, tem a aceitação do desconforto, tem também você confrontar esse desconforto, tem você dialogar com esse desconforto. Tem várias formas de você encarar tudo isso. Inclusive, a gente tem uma atividade terapêutica bem legal. Se você tem muito interesse, temos um e-book. Temos 4 e-books. E um deles é de autoconhecimento. E tem sobre isso, sim, as formas que você lida com esses momentos de confronto e de desconforto. E aí cada um vai lidar. Isso vai depender muito da tua história de vida, eu acho que esse é o primeiro ponto. E também do contexto em que você tá.
Então, que habilidades você tem? Eu acho que é aí que tá esse lugar, talvez, de escolha. Ao longo da minha vida inteira, eu aprendi a lidar sempre confrontando. Mas tem alguns momentos que eu vou ter que fingir que eu não tô vendo. Vão ter alguns momentos que eu vou ter que dialogar. E aí, todas as vezes que eu aprendi a lidar com o desconforto foi paralisar. Vou ter que ampliar em algum nível. Eu acho que é isso. Eu nunca vou zerar. Isso faz parte da minha história. Não, zerar. Né? Eu nunca vou zerar Nunca. essa Mas eu acho que é paralisação. esse o ponto. É você conseguir entender que dentro do desconforto existem ferramentas. Sim. Não pra anular o desconforto, mas pra você escolher como você vai lidar com ele. Não é, qual que é a ferramenta que vai fazer com que ele suma? Não. Eu acho que o que a gente pode falar hoje, que é positivo, é ampliar as oportunidades. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa oportunidade, que talvez venha até com o lugar neoliberal, que a gente tem mais oportunidades, mais possibilidades de lidar com o desconforto do que antigamente a gente tinha. Sim. E até acesso a isso. Não pra Mas... todo mundo, não de forma igual. Igual. Mas acho Sim. que é tomar consciência desse processo. E o primeiro passo seria você tomar de consciência. Um, que tá desconfortável, e dois, o que eu posso, a partir da minha história, fazer com esse desconforto. Acho que é isso, né, gente? É isso. Ai, foi desconfortável. É, eu senti. Aí você ficou desconfortável, mas eu gosto de desconforto. Mas eu senti que você também ficou mais... Eu sou militante em relação a isso. Mas quando eu tava escrevendo, eu não escrevi nada assim, eu não trouxe nenhum artigo, porque era justamente isso. Eu queria ver que eu tava... O meu desconforto. É porque isso é uma coisa que me deixa desconfortável Eu sei. Dessa nova realidade, assim. Gente, sempre quando a gente entra com um papo muito... Você consegue, é só você querer. Eu já fico A Bia nervosa. fica muito Eu já fico nervosa. me coçando aqui. E Gente, aí? não somos coach. E pra mim é ótimo isso, porque a gente tá falando sobre desconforto aqui. Gente, pra Isso mim é é desconfortável. desconfortável pra mim. Eu sei, Bia. Ai, é uma coisa assim, Mona, Eu sei. hello. Você não é Mas- o que faz um pi agora aqui, Marcos. Mas era justamente isso. Foi um tema desconfortável, porque toca em muitas camadas que não são confortáveis. E toca na nossa impossibilidade de ser esse super-homem que todo mundo fala pra gente ser. Que a gente, se eu pudesse mudar a minha vida, assim, mudar a vida de todas as outras mulheres, a gente já estaria fazendo isso. Com mas certeza. É isso, né? Bom, gente, Se você não se sentir desconfortável ou confortável, dê o like. já pensou as pessoas se sentirem tão desconfortáveis nesse episódio que elas nem chegaram até o Não, fim? vou chegar. Gente, se vocês chegaram até aqui, fala... Cheguei aqui. Cheguei. Cheguei. Sobrevivi. Desconfortável, mas tô aí. É... Aproveitem pra seguir a gente na Se arroba vocês Pode quiserem a Comer. parte 2, gente, vai ser tudo, ver a Bianca militar. Nossa, gente, se eu sou um milito, ai. Eu sou Marx. Mas qual Marx? Silvia Federici. Eu sou a Silvia Federici aqui da nova geração. É isso aí. É isso, gente. Mas é isso. Se acompanha. Segue a gente na arroba Pode Mulher de Voz. Tô correndo agora por causa da bateria. E também no arroba Silvia Bianca, Instagram, TikTok, YouTube. É isso, nos vemos semana que vem. Beijo. Tchau. Oh, this my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.